O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste. Eu os guardei, e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo estas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, eu gostaria de ler, de refletir a respeito da primeira leitura de hoje, retirada da carta dos Atos dos Apóstolos, a partir desta realidade em que nós estamos vivendo, que é, nós estamos rezando, e eu espero que vocês não tenham se esquecido, nós estamos rezando por um bispo, pelo nosso bispo. Então, assim, tudo aquilo que nós fizermos, estamos fazendo a novena de Pentecostes. Dentre as outras intenções, rezamos pedindo um santo bispo. Fazemos as nossas orações pessoais, as fazemos com as intenções particulares que nós as trazemos no coração, mas rezando por um bispo segundo o coração de Cristo, porque nós sabemos o dom que é um bispo santo, o dom para uma diocese, para todo o povo de Deus. Pois bem, então eu gostaria de refletir esse trecho dos Atos dos Apóstolos a partir desta realidade. E é uma preocupação da igreja, uma preocupação muito concreta que a igreja tem de pastores segundo o coração de Cristo. Dessa necessidade que os pastores sejam homens parecidos com Cristo. São Paulo, na primeira leitura de hoje, ele está aqui se despedindo dos pastores, dos presbíteros de Éfeso. E é interessante o que São Paulo aqui aconselha, porque isso vai nos iluminar a nossa oração. Para que nós saibamos o que estamos pedindo, para que nós peçamos iluminados pelo Espírito Santo, porque se iluminados pelos conselhos de São Paulo, estaremos iluminados pelo Espírito Santo. E São Paulo então aqui no capítulo 20, no versículo 28, ele diz para os presbíteros de Éfeso, ele está se despedindo, ele sabe que ele não vai se encontrar mais com eles, e ele diz assim: cuidai de vós mesmos. E é interessante, meus irmãos, o quanto esta palavra, ela é atual. Isto é, um ministro de Cristo que não cuida de si mesmo, ele não exercerá bem a sua vocação. Se ele não vigia o seu coração, como é que ele vai vigiar o povo de Deus? Se ele não é alguém guiado pelo Espírito Santo, como é que ele vai guiar o povo de Deus?
Então esse cuidado, esse cuidar de si mesmo deve ser uma atenção constante de todo ministro. Por quê? Um ministro que deixa a oração, que perde a intimidade com Deus, que se acomoda espiritualmente, ele vai, pouco a pouco, servir-se a si mesmo e não mais o Evangelho. Ele vai, como diz o profeta Ezequiel, ele vai se servir das ovelhas e não servir, por amor a Deus, as ovelhas. Então nós estamos pedindo e precisamos pedir um homem de oração, um homem que reza, um homem que tem intimidade com Deus, um homem que é atento à palavra de Deus, que ouve a Deus, que busca a verdade. Nós ouvimos no Evangelho de hoje, Jesus que nos consagra a verdade. Então nós precisamos pedir a nosso Senhor, Padre, mas o Senhor está pedindo um bispo santo. Mas Santa Teresinha, ela disse que a Deus se pede muito, porque Deus pode tudo. Então é claro que nós estamos dobrando os nossos joelhos, fazendo alguma penitência. Lembra que nós já falamos tantas vezes aqui da necessidade de unirmos a oração a uma penitência, a um jejum, a um sacrifício. Então nós, fazendo esta oração unida ao sacrifício, nós iremos suplicar a misericórdia de Deus que nos conceda um bispo que seja cheio do Espírito Santo. Um bispo orante, um homem que reza. Padre, mas um padre reza, um bispo reza mais ainda. Judas não rezava e era apóstolo. Infelizmente, meus santos, não é porque se é padre ou se é bispo que necessariamente se é um homem de oração. Então pedir a Deus, dobrar os joelhos e pedir um homem de oração, um homem temente a Deus, um homem que escuta a palavra, um homem que se deixa guiar pela palavra de Deus. E São Paulo continua aqui. Então, cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho. Se eu vigio o meu coração, agora eu posso vigiar o rebanho de Deus. Que o que é um episcopo? É um vigilante. É alguém que está ali, atento ao rebanho. Então, se ele vigia o próprio coração, para ver se o próprio coração está unido a Deus, ele pode vigiar sobre todo o povo de Deus. Cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele, Deus, adquiriu com o sangue do seu próprio Filho. Então pedir a Deus. Então São Paulo aqui está nos iluminando. Então estamos pedindo a Deus um bispo que seja orante. Um bispo que vigie sobre a sua vida espiritual. Que tenha cuidado com a sua vida espiritual. Um bispo que saiba que a igreja é de Deus. Isso pode parecer óbvio, mas não é. A igreja não é do padre. A igreja não é do bispo. A igreja não é do papa. A igreja é de Deus, adquirida com o sangue do seu Filho. Então quando um ministro tem essa consciência, com que zelo, com que reverência ele se dedica
a igreja de Deus. Com que cuidado ele fala e ensina em nome de Deus, para não ensinar coisas da sua cabeça, mas para ensinar aquilo que foi confiado aos apóstolos e transmitido há mais de 2000 anos. Que celebra a sagrada liturgia não como se fosse um ofício seu, mas um ofício sagrado. A liturgia é da igreja e esta é de Deus. Então celebra com reverência, com piedade. Entende, meus santos, como a situação muda de figura quando você tem essa compreensão. Então você dobra os seus joelhos e você sabe o que pedir. Não é simplesmente, ai Senhor, manda um bispo segundo o teu coração, e você não sabe nem direitinho o que você está pedindo. É importante, não para Deus. Deus não será iluminado pela nossa descrição, por aquilo que nós estamos colocando diante de Deus, mas é importante para nós. Porque quando você deseja um bispo assim, de alguma maneira você também vai colocando na sua vida aquelas virtudes que são adequadas para você no seu estado de vida. Que se você compreende que é importante que o bispo seja um homem de oração, você vai procurar na sua vida ser um homem, uma mulher de oração, no seu estado de vida. Se você pede a Deus, Senhor, manda-nos um bispo que seja obediente à tua palavra, que seja atento à tua palavra, que pregue a palavra. Imagine, os apóstolos compreendiam esta responsabilidade, isto é, olha, não fica bem que nós sirvamos as mesas e deixemos o serviço da palavra. Então eles escolheram diáconos para que servissem as mesas, para que tomassem conta dessa parte mais prática, para que eles se detivessem com mais afinco a oração e a pregação da palavra. Então quando você pede isso para um bispo, você vê a grandeza e a necessidade para o bispo, mas também para você no seu estado de vida, da oração, para que você possa ter intimidade com a palavra de Deus. Então, é importante que nós tenhamos isso de uma maneira bem clara, para que nós saibamos como rezar, já que a palavra de Deus diz que a gente não sabe muito bem o que pedir, né? Nós somos meio nécios, meio sem inteligência espiritual. Então precisamos deixar que este homem de Deus, São Paulo, nos ilumine. Então, para que nós peçamos um bispo segundo o coração de Deus, um homem servidor. Nós vemos aqui no texto aqui, na primeira leitura, São Paulo falando de como ele se dedicou, de como ele se desgastou. Então, um homem servidor, um homem de igreja. Mas continua. Estamos pedindo então, estamos tendo a nossa inteligência iluminada para pedir um episcopo, um bispo para a nossa diocese, um homem que nos confirme na fé, um homem de fé, que nos confirme na fé, que nos faça crescer na fé. Por quê? Porque São Paulo diz, versículo 29, eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Aparecerão entre vós. Isto é, não apenas pessoas de fora que se comportarão como lobos ferozes, mas até mesmo de dentro. E nós precisamos então de um episcopo, de um vigia,
de alguém que está atento para bater no lobo. De um episcopo que resista, mesmo com o sacrifício da sua própria vida, contra os lobos, com as suas doutrinas estranhas, com seus ensinamentos estranhos. Vocês compreendem, né, meus santos? O quanto, infelizmente, mesmo no meio da igreja, surgem ensinamentos da boca de pessoas que nós esperávamos o contrário, e que nós nos perguntamos, mas como? Como é que padre fulano de tal pode ensinar uma coisa e o outro padre pode ensinar uma outra coisa totalmente diferente e contrária? Isso quando são padres, né? Quando pior ainda, pessoas de mais autoridade ainda. Então, espiritualidades sem cruz, cristianismo sem conversão, aquele cristianismo da acolhida, precisamos acolher tudo, acolher todos. Sim, a igreja acolhe todos, mas não acolhe tudo, não acolhe o pecado, não torna lícito o que é ilícito, não diz que é bom o que é mal, não trata como certo o que é errado, o que é pecado. Então São Paulo diz aos presbíteros de Éfeso, cuidado, porque lobos ferozes virão para tentar dispersar as ovelhas. Então precisamos pedir um episcopo, um bispo, que esteja disposto a se contrapor aos lobos ferozes, a ser inimigo do diabo, a combater o mundo, a mundanização da igreja. Um bispo, imagine, mas é isso, um bispo católico, de fé e moral católicas. É isso que nós estamos pedindo. É isso que nós precisamos pedir. E isso deve acender o nosso coração de tal maneira que nós nos entusiasmemos a rezar mais. É uma pergunta retórica, tá? Ninguém levante a mão. Todo mundo aqui está oferecendo alguma penitência nesta intenção? Todo mundo aqui está rezando todos os dias, pedindo um bispo santo, um homem de Deus? Meus irmãos, pelo amor de Deus, todo mundo aqui está oferecendo as suas mazelas. Eu não estou nem pedindo que você busque, mas os seus problemas, as suas dificuldades. Um dia desse, uma mãe falou para mim que ela e os seus filhos rezando pelos padres. E um dos filhos adoeceu, nesse período de gripe, de virose, pegando todo mundo. E um dos filhos vomitou. Aí virou para a mãe e disse: mãe, eu posso oferecer isso pelos padres? Repare, é de cair o queixo. Isto, eu posso oferecer esse mal-estar, essa minha doença, essa minha gripe pelos padres? E ela disse, as lágrimas me vieram aos olhos. Eu disse, pode, meu filho. Entende aqui? De você então oferecer as dificuldades da sua vida, Senhor, para que venha um bispo santo, um homem de fé e de moral católicas, um homem de oração, vigilante, que nos confirme na fé, que lute contra os ensinamentos errados, que se oponha ao lobo, que nos dê alegria de ser católico, que dê vida, mais vida ainda a esta
diocese, a esta arquidiocese. Entende? Rezar suplicando estas graças. Por quê? Porque lobos ferozes, vestidos de todas as maneiras, existem. Nós iremos encontrar lobos ferozes de todo tipo. Infelizmente, até vestido de padre e vestido de bispo. Então precisamos rezar. Suplicar a nosso Senhor. Lembremos-nos, existia um lobo feroz vestido de apóstolo. Judas. E tantos outros no decorrer da história. Hoje, meus santos, então, rezando esta missa votiva em honra a São José, peçamos um bispo, sim, segundo o coração de Cristo, sim, segundo o coração de Nossa Senhora, mas também segundo o coração de São José. Ele cuidou das realidades mais preciosas de Deus, de Nossa Senhora e de Jesus. Ele, fiel, homem de oração, silencioso, vigilante, atento à voz de Deus, obediente, que Ele nos alcance, que Ele reze, que Ele interceda por nós. E pelo bispo que já está no coração de Deus. Nós não sabemos, mas o bispo já foi escolhido. Então que Ele interceda por nós para que nós... Existe um bispo que Deus quer nos dar, mas Deus quer nos dar por meio das nossas orações e penitências. Já está no coração de Deus. Vamos lá. Vamos mover o céu. Vamos alcançar das mãos de Deus esta graça que Deus quer nos conceder. Mas Deus quer nos conceder com a nossa oração, com a nossa colaboração, com as nossas penitências. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.